Oi, gente, eu sou a Mila do De Livro em Livro e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Precisamos realmente falar sobre o tema abordado no livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, porque é um tema muito chocante, muito incrível e muito necessário para discutir, para debater. Eu nunca antes tinha lido nenhum livro da Colleen Hoover. Eu não sei porquê, eu simplesmente não tinha conseguido chegar nos livros dela, apesar de muita gente, inclusive amigos bem próximos, já terem me indicado vários livros dela, porque tem vários livros dessa escritora publicados aqui no Brasil. Vocês provavelmente sabem mais do que eu, já que este é o primeiro livro que eu leio da escritora. Então, no clube que eu faço parte, no Clube do Livro, que eu faço parte, o Cookies e Borrões aqui da minha cidade, a gente discutiu e decidimos ler esse livro durante um mês. Gente, eu comecei a ler, simplesmente não consegui parar, porque é um tema que é triste, mas a Colleen Hoover escreve de um jeito tão viciante, que você precisa saber, por mais que seu coração vire assim um maracujá, de tão apertadinho, de tão amassadinho que fica. E a gente vai acompanhar a história da Lily. Ela é uma mulher de 23 anos, mais ou menos, que cresceu em uma família onde o pai dela batia na mãe dela e a mãe dela se submetia a tudo aquilo e continuava com o marido. E a Lily, ela cresceu nessa família sem entender os motivos da mãe. Ela ficava criticando, julgando a mãe por a mãe não abandonar o marido, por a mãe não largar ele, não ir embora, porque aquilo era extremamente abusivo, era um relacionamento violento, era uma relação que não poderia existir amor ali dentro daquela relação tão violenta. Então a Lily, ela está vivendo em um momento em que ela perdeu o pai dela morreu, e ela não consegue sentir tristeza pela morte do pai, porque ela conhecia o pai da pior forma possível, como um homem violento, apesar de que muitas vezes ele era muito bom para ela. Mas ela não conseguia ver o lado bom, ficava tão escondido que o lado violento se sobressaía. Então ela vive nessa relação com o pai, que ela não ficou triste pela morte. Então neste inteirinho ela acaba conhecendo um cara e ela fica encantada por ele, porque ele é muito gostoso, muito lindo. Acaba conhecendo o Riley e aí ela se apaixona pelo Riley e eles acabam tendo uma relação depois de algum tempo. E é tudo muito rápido, muito intenso a relação deles. E só que é uma relação tóxica e ela acaba passando pelas mesmas situações que ela via com a mãe dela e o pai. Então o Riley, ele é um médico, ele é uma pessoa maravilhosa em todos os momentos, mas em alguns momentos ele deixa a raiva sobressair, ele perde totalmente o controle de si mesmo e acaba batendo, espancando Lily. E ela acaba se vendo nesse meio dessa relação também abusiva, dessa relação violenta. Só que ela ama muito o marido, então que ela acabou casando com ele. Então ela se vê na mesma situação que a mãe e ela começa a ver que não é uma relação tão simples assim, não é uma decisão tão simples quanto largar ou não largar o marido, o namorado e tal, porque a pessoa que é violenta, ela não é violenta 100% do tempo. O Riley era muito carinhoso com ela, fazia tudo por ela, era muito agradável com as outras pessoas, muito gentil, mas em determinados momentos ele era violento, então ela tinha que viver com esses dois Riley. Mas chega um tempo em que ela vai conversa com a mãe dela e chega numa conclusão que existe um limite para a violência. Existe um limite para aquele sentimento que, por mais que você ame, você acaba também odiando a pessoa por ela ser daquele jeito, por ela não controlar os impulsos, por ela lhe maltratar. Mas será que a Lily teria coragem realmente de largar o Riley? Então é uma situação muito complexa. O livro em si
é muito complexo, a gente se vê nesse meio dessa trama, que a gente chora, a gente fica emocionada, a gente também acaba se apaixonando muito, muito pelo Riley, porque em 99% do tempo ele é realmente um homem maravilhoso, mas aquele 1% transforma tudo de bom em algo muito, muito ruim, muito abusivo, muito horrível, numa relação terrível. E eu consegui entender muito, muito bem o que a Lily passou, porque ela se viu ali com os braços e as pernas amarrados, porque ela julgava tanto a mãe dela por aceitar aquilo, e lá está ela aceitando também o mesmo tratamento com o Riley. Só que ela fica imaginando que vai ser a última vez, que isso não vai voltar a acontecer, que ele vai mudar, que ele está muito arrependido, porque sempre ele pede muitas desculpas. Então, é uma situação muito terrível, muito assustadora. E a gente chega à conclusão de que esse tipo de relacionamento não é tão simples. Esse tipo de relacionamento abusivo não é tão simples, porque geralmente as pessoas... Não significa que quando o cara é violento a mulher apanha, ou quando a mulher tá ali dentro daquele relacionamento, não significa que ela não ama o marido, ou que o marido não a ame, ou que o namorado não a ame. Na maior parte das vezes eles se amam muito, e na maior parte do tempo eles se respeitam e se entendem, mas em alguns momentos existe a violência, e essa é a parte difícil de lidar numa relação. Enquanto muitas outras relações existem brigas, discussões sem violência, existem essas relações violentas. Então, é terrível você acompanhar esse livro e você ver aquilo ali acontecendo, e você saber que são duas pessoas maravilhosas, mas que, infelizmente, passam por esse tipo de situação. E eu sofri bastante lendo, e eu acho que é um tema que a gente precisa discutir, porque toda relação abusiva, ela não começa abusiva, ela não começa violenta, ela é o oposto disso. Geralmente uma relação abusiva, ela tem muito, muito amor envolvido, mas que sai do controle em algum momento, e as duas pessoas acabam se ofendendo, se violentando, e sempre vai um lado sair perdendo nessa situação. Então, às vezes, você mesmo, a mulher mesmo, não sabe que está numa relação abusiva, porque ela começa, às vezes, de uma forma muito sutil, como um empurrão, um beliscão, um grito mais alto, ou uma forma de você proibir a pessoa de fazer algo, de falar com alguém, de agir de tal jeito, de se vestir de tal forma, de frequentar tal lugar. Então, ela começa de uma forma tão sutil que você acaba, às vezes, não percebendo. Aí você pode me dizer: ah, meu Deus, mas você já sabe, todo mundo sabe disso, mas quem está vivendo ali, naquela relação, não sabe, não se dá conta. Então, por isso que eu acho que livros assim como o da Colleen Hoover são muito importantes para que a gente possa ver como acontece esse tipo de relação, como é muito sutil, como acontece, às vezes nós mesmos já estivemos ou estamos nesse tipo de relação e a gente não acha que está, ou não acha que esteve, porque a gente acha que esse tipo de coisa só acontece com os outros, nunca vai chegar a acontecer com a gente, porque nós somos melhores do que os outros. A gente tem essa noção, a gente tem essa percepção, a gente acha isso, né? Então, a Colleen Hoover, ela soube expressar muito bem isso. Ela soube expressar que uma relação violenta não necessariamente vai atingir apenas o casal envolvido, mas toda a família. Se tiver filho, também atinge o filho. Inclusive, esse livro que me doeu mais ainda foi porque a Colleen Hoover, ela se baseou na relação dos pais dela. A mãe dela, sim, apanhou do pai. E a Colleen Hoover presenciou uma dessas cenas. E foi muito triste saber que o livro foi baseado em fatos reais, apesar de que muito dele foi ficção. Mas foi triste saber, porque a gente sabe que isso aconteceu com Colleen Hoover, aconteceu no livro de ficção, mas acontece muito e muitas vezes em proporções piores e maiores na vida real, como a gente já viu na televisão, tantas outras
situações, ou até mesmo a gente vê no vizinho, a gente vê no prédio que a gente vive, e a gente simplesmente finge que não vê, não escuta e não faz nada para ajudar. Às vezes a pessoa que está numa relação abusiva realmente precisa de ajuda para saber que aquilo ali não é o certo, porque geralmente a mulher, ela acha que ela fez por merecer aquilo, que ela acha que ela é realmente culpada, que é aquele tipo de relação, aquele tipo de ação que ela merece. E não é isso, gente. Ninguém merece ser amado desse jeito, amado com violência, porque esse não é um tipo real de amor. Então eu achei super válido vir aqui falar. Na realidade eu precisava mesmo desabafar sobre esse livro, porque ele me tocou profundamente. E eu acho que todo mundo deve ler esse livro e indicar para alguém. Se a gente fizesse uma corrente de leitura de Assim que Acaba, pra, se você leu, indicar para uma amiga, emprestar para outra, e assim todo mundo poder ver o quanto uma relação violenta e abusiva é prejudicial, não só para as duas pessoas envolvidas, mas para toda a sociedade, porque se você tem um filho que presencia esse tipo de cena, como a Colleen Hoover presenciou dos pais dela, aquilo vai ficar para sempre marcado na vida daquela criança. E se ela presencia constantemente aquilo, como é o caso da Lily, que ela presencia os pais dela, o pai dela sempre batendo na mãe dela, ela não vai ter boas lembranças do pai, por mais que o pai seja bom, seja maravilhoso, em 90% do tempo, nos 10% que ele é ruim, vai se sobressair e ela sempre vai ter aquela raiva do pai. Então é uma relação que prejudica tudo e aquilo ali vai refletir na vida dela no futuro, na vida da criança no futuro. Então eu acho super válido e eu amei conhecer Colleen Hoover. Eu acho que esse livro foi incrível para eu poder conhecer. Eu agora me arrependo de não ter conseguido comprar, de não ter comprado o livro físico, porque eu gostaria de ter o livro físico para eu poder emprestar para outras pessoas. E eu só tenho o e-book, mas se alguém quiser me dar, viu, eu aceito. E é assim, eu tô com muita vontade de ler outros livros da Colleen Hoover. O quanto antes, pelo menos alguns, já me indicaram Métrica. Diz que é muito bom, mas não é um dos melhores. Mas eu gostaria de ler todos os que já foram publicados aqui no Brasil. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de desabafo. Gostou? Não se esqueça de dar um like, de comentar aqui se você já leu, o que você sentiu, como foi que você reagiu nas cenas, o que foi que lhe deixou mais revoltada, o que foi que aconteceu, me conta tudo porque eu vou adorar, porque eu tinha que desabafar mesmo. Já falei com várias pessoas sobre esse livro, pretendo continuar falando dele por muito tempo para muitas outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações para você não perder nada do que eu tô postando aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!